Você está no Comente Bíblia, esse é o terceiro e último vídeo dessa semana. Fica comigo. Seja bem-vindo à parte final do capítulo 3 da carta de Paulo aos Gálatas. Para que isso? Por que isso, né? Quem foi que convenceu vocês de uma mentira dessa, né? Que coisa mais absurda. Vocês estavam em Cristo, agora querem, sabe, voltar a cumprir os ritos da lei, sendo que os judeus que cumpriam isso deixaram isso por Cristo. Agora vocês que não eram judeus querem voltar, querem ser levados à prática da lei. Muito estranho isso, né? A visão de Cristo crucificado foi ministrada para eles. E isso deveria neutralizar qualquer fascínio, né? Aí lá no início do capítulo 3, no versículo 2, ele vai fazer esse questionamento. Tudo que vocês têm recebido de Deus é por causa da prática da lei? É por causa da prática da lei? Ou é pela fé? A fé naquilo que eu tenho pregado para vocês, né? O outro extremo é a pessoa que não é levada, como os Gálatas, a deixar de praticar o verdadeiro evangelho para voltar às práticas, ou para, não é nem voltar, porque eles não eram judeus, para serem levados a praticar a lei de Moisés. Tem gente que começa a adulterar o evangelho misturando com práticas de coisas que não são bíblicas, trazendo para dentro da igreja, para distrair, para juntar gente, para fazer volume. Depois vai tudo para o inferno? Vai, porque a nossa fé é uma fé que, sabe, ela não é uma conversinha, ela tem um preço, tá? Tem um jeito certo, tem tudo. Não é assim, uma coisa inventada não, para distrair as pessoas não, certo? A obra do Espírito Santo é nos levar a entender que somos pecadores. E aí, tendo reconhecido que temos pecado, a gente vai só confessar? Não. Temos que buscar no Espírito Santo de Deus arrependimento. Muitas pessoas hoje estão na igreja, confessam a Jesus, diz, não, eu já confessei, já creio, então eu sou salvo. Esse crer aí em Jesus, se submeter a Ele, realmente o início de uma grande caminhada, né? Passar a conhecê-lo. E quanto mais a gente se aproxima de Jesus, mais necessidade há de reconhecimento de pecado. Confessar pecado é fácil. Para alguns é difícil até confessar. Mas no geral, confessar pecados é facílimo. O difícil é você, de verdade, deveras, se arrepender. Tem gente que está dentro da igreja fazendo coisas absurdas, servindo a servir. Tem uns que parece que tem assim, ó, na testa, a serviço de Satanás. Ou fazendo a obra da carne. Mas tem nome de crente, está dentro da igreja, entrega dízimo e tal. Não é transformado, não tem nada do Espírito Santo ali. Não fala de Jesus para ninguém, tem vergonha de falar de Jesus, mas fala da vida alheia. Mas passa por cima da autoridade. Mas faz estrago, sabe? E aí o que acontece? Pessoas assim, elas ainda têm, elas não são muito espertas. Então, como os Gálatas aqui, eles acham que vão ser justificadas de alguma forma pelo tempo de congregação, o tempo que elas estão ali na igreja. Só pode ser, né? A insensatez terrível. Nunca se arrependeram, porque se tivesse arrependido, tinha entendido que aquela obra da carne, aquilo ali faz muito mal, prejudica o irmão, prejudica os outros, prejudica a igreja, prejudica o reino, prejudica os novos crentes. É obra da carne, obra do diabo. Não pode ser uma coisa que é promovida pelo Espírito Santo. E tem gente fazendo isso. Então, é mais ou menos insensato como esses Gálatas aqui, que estão em Cristo, mas querem voltar a prática, querem ir para um ponto onde eles vão praticar a lei. Gente, uma das coisas que Deus mais detesta, está escrito na palavra, é o que semeia contenda entre irmãos, tá? O Senhor não suporta e Ele vai dar pago. Então, se você está nesse negócio aí, se arrependa, pare de praticar isso. Vá aos pés de Jesus, peça perdão, peça misericórdia. Volte à prática das boas obras da Bíblia. Certo? Então, na carne ninguém vai se aperfeiçoar, não. Na força ninguém vai vencer nada, não. Tem gente também querendo se
Não é autopromover, como é que eu digo? Se santificar. Tem gente que acha que vai concluir o processo de santificação na força. Eu não estou dizendo que você seja uma pessoa relaxada. A Bíblia diz que a gente tem que ser zeloso, tudo bem. Mas não é meu esforço que vai me levar a concluir esse processo de santificação. Isso é se eu for conduzido pelo Espírito Santo. Ok? Anote aí também Romanos 2,28 para ler aí em sua casa. Romanos 2,28 e Filipenses 3,3, tá bom? Às vezes a gente experimenta muita coisa por amor a Cristo, né? Perseguição. Eles lá tinham perseguição dos judeus, perseguição dos gentios. E então, para que agora deixar a prática do verdadeiro evangelho, agora que já está tudo bem, deixar por outra coisa, trocar por outra coisa? Quero que vocês anotem também, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 2. Segunda carta de João, 1,8. E Hebreus 10, do 32 ao 34. 1 Coríntios 15, 2. Segunda carta de João 1, versículo 8. Hebreus 10, do 32 ao 34. Ok? E Paulo citou aqui o exemplo de Abraão, né? Quando diz em ti serão benditas todas as nações, todas as famílias da terra. O que ele na verdade está dizendo, queridos, está escrito lá em Gênesis capítulo 15, pode ler do versículo 4 ao 6, e também em Romanos 4, verso 3, né? Ok? Você pode olhar ali que você vai ver alguma coisa lá a respeito dessa promessa, ok? Lá em Abraão, o recém-nascido, no 8º dia, tinha que circuncidar na carne. Lá na época de Moisés, aí tinha que guardar o sábado, ou seja, circuncidar a carne, né, o pré-processinho, e também guardar os sábados. O que mais? Fazer sacrifício de animais. Por que não sacrifica a própria carne? Não é no sentido de você se matar, se sangrar, não. Se sangrar, não. É no sentido de você sangrar o seu velho homem, fazê-lo morrer, fazer morrer a natureza terrena, despir-se do velho homem, expô-lo à vitupério, à vergonha mesmo, crucificá-lo, né? Fazê-lo morrer na cruz, não dar espaço para ele, certo? Em Cristo o sacrifício sou eu, né? Guardando as ordenanças do Senhor. E o pastor Cláudio Duarte diz uma coisa muito certa. De vez em quando ele diz umas coisas que eu gravo e fico para sempre. Ele diz que a pessoa que é livre não é a pessoa que está no mundão aí, não. A pessoa que está no mundão pensa que pode fazer o que quiser. Ela anda fazendo o que o pensamento dela manda. Ela anda no curso desse mundo, né? Ela de forma liberal, no pecado, rolando mesmo, fazendo a lama. E ela acha que ela é livre porque ela escolheu fazer isso. Não, ela não é livre. Ela é escrava do pecado. Ela está sob o domínio de Satanás e da carne dela. Livre é quem é crente. Eu posso fazer todos esses pecados aí, mas eu escolhi não fazer, eu sou livre. Por quê? Porque Cristo me libertou. Entende? Então tem muita gente que está fora da igreja, está longe de Cristo, e pensa que os crentes são uns abestadinhos, que estão amarradinhos, que não pode, que isso. Não é que não pode não, querido. É que nós já somos livres, somos libertos, não tem mais força do pecado que nos prenda. Não tem mais diabo, não tem mais carne que nos separe do amor de Cristo. Fomos libertos e somos livres. Então, livres realmente somos nós, da fé. E isso não vem por obra não, é por Jesus em nós, né? Pedro fala para a gente estar preparado, para responder a quem nos perguntar o motivo da nossa esperança. Nossa esperança é Cristo em nós, né? A esperança da glória, das vitórias. Ok? Então são os que são da fé, que são filhos de Abraão. Eu tenho fé no Senhor. Não tenho. Tem gente que pensa até que é o seguinte: fulano está sofrendo para poder pagar os pecados. Meu sofrimento não paga pecado nenhum. Porque o meu sangue é um sangue de um pecador. Eu posso tirar meu sangue todinho aqui, não paga nem um pecado, nem o menor pecado meu. Não. Porque para pagar esse pecado tinha que ser um inocente. Jesus, ele nunca pecou. Ok? Jesus nunca pecou. Então nós somos justificados pela fé, não é por prática de obra nenhuma. Bom, Gênesis 12, verso 3, para você anotar.
Gênesis 12, 3, Gênesis 18, 18, Gênesis 22, 18 e Salmo 72, 17. Para concluir aqui, Hebreus 4, 2. Ok? Eu quero que você medite nestas coisas, em nome de Jesus. Certo? Quando fala aqui no versículo 11, é evidente que diante de Deus ninguém será justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Lá em Hebreus já continua dizendo assim: e se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos da fé para a conservação da nossa alma. No verso 12 diz: a lei não é baseada na fé, ao contrário, quem pratica as coisas da lei é que viverá, ou seja, é o contrário, né? Tá bem? E verso 13 diz que Cristo nos redimiu da maldição da lei quando ele se fez maldito. Ele nos livrou do pecado quando ele se fez pecado por nós. Pronto. E eu quero concluir no versículo 15 de Gálatas 3, dizendo: irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testemunho depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, e dando a entender que se trata de um só, isto é, se trata de Cristo. Quero dizer isto: a lei que veio 430 anos depois disso aqui, né, de Abraão, 430 anos depois de Abraão, a lei que veio 430 anos depois de Abraão, não anula a aliança, né, previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois se a herança dependesse ou depende da lei, já não depende da promessa. Mas no caso, Deus fez uma promessa, né? Então a herança depende da promessa. Porém, Deus concedeu essa promessa gratuitamente a Abraão. É isso. Está falando de Cristo aqui como mediador. No versículo 23 de Gálatas 3 diz ainda: antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, e nela encerrados até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle da lei, que no caso era o tutor. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. É isto. No próximo semana, ou se eu não fizer vídeo, a gente vai dar continuidade em Gálatas capítulo 4. Então eu queria só agradecer aqui e me despedir de vocês. Obrigado por ter permanecido até aqui. Quero te convidar para participar conosco da nossa live semanal no sábado que vem, às 20 horas, nesse canal.